Olá, boa noite. Muitas pessoas têm dificuldade com todos os tipos de relacionamentos. A maioria se sente sozinho e está em busca de alguém. O problema é que não há como se relacionar bem com os outros sem, primeiramente, aprender a se relacionar bem consigo mesmo. A chave para o bem-estar no relacionamento com tudo na sua vida está no relacionamento com você mesmo. E na maioria das vezes, o que você cobra dos outros é o que você não dá para si mesmo. Pense nisso. Boa noite, estamos aqui começando mais um programa do Introspectismo. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito profundo. Às vezes, na nossa vida, nós tentamos de toda forma prosperar, ser feliz, encontrar um caminho de paz e harmonia. E sentimos, às vezes, muitas dificuldades. Porém, a resolução dessas questões podem estar em lugares que nós não conhecemos. Às vezes, lá na nossa ancestralidade, nossa quarta avó, quinta avó, guardaram um segredo. E esse segredo está em silêncio até hoje. E essa dor desse segredo, ela vem passando de geração para geração até chegar na nossa vivência, né? No nosso momento atual. E aí nós não conseguimos, como se fosse trair esses ancestrais e alcançar essa felicidade que tanto buscamos. E aí, o que precisa ser feito para resolver essas questões onde nós nos sentimos presos e amarrados e não sabemos por onde, né, começar a desenrolar esse nó que está dado na nossa família? Então, a terapia é um caminho muito interessante que ajuda a nos olhar a todo o nosso inconsciente, a tudo o que aconteceu na nossa família e nos trazer à luz a tantos segredos que podem estar guardados no nosso sistema e também para a falta de ordem. Se na nossa família existe em algum lugar falta de ordem, nós nos perdemos e não conseguimos alcançar essa busca, né, pelo sucesso, por um amor verdadeiro. Então, Dr. Celso, boa noite. Boa noite, Mayusha. Você está animada hoje, hein? Hoje eu estou animada. Conta pra gente aqui como que funciona essa questão dos segredos e da ordem e a importância, né, de trazer essa luz e essa resolução na nossa família. Muito bem, Mayusha, nossos telespectadores, gratidão por estar conosco na caminhada do introspectismo. Vejam, a palavra introspectismo, ela deriva de introspecto, ou para dentro de si. E a nossa proposta do introspectismo é proporcionar aos estudantes da Escola Filosófica do Introspectismo uma vivência a partir da sua história, a partir das suas bases internas. E essas bases internas também incluem a nossa ancestralidade, a história da família, a nossa história, né? Porque quando nós falamos a história da minha família, é a minha história. Porque eu faço parte dessa família e eu não posso me julgar um ser, se eu me ausentar dessa família, me excluir, eu sou excluído. Eu crio um problema para essa família. Por isso que o introspectismo fala das questões sistêmicas de uma forma bem empírica, porque a nossa vivência é uma vivência terapêutica. Nós moramos numa comunidade terapêutica de 23 mil metros quadrados de área verde, com 1.800 metros de clínica, metros quadrados de clínica. Então a nossa vivência é aí, e os segredos familiares são nos revelados nas terapias, tanto presencial como à distância. E sempre, mas isso é muito verdade, todos os conflitos estão embasados em algum contexto histórico de segredos, aquilo não falado. E dentro do contexto dos segredos, nós temos o não dito, o indizível e o cripta. São três pilares, uma tricotomia terrivelmente complicadora para a nossa existência, nós que estamos materializados. Por quê? Essa tricotomia, o não dito, o indizível e o cripta, são questões dos nossos ancestrais. Senão eles não eram indizível, nem cripta e nem não dito. Então veja, eu quero contar um caso clínico de uma
de uma família que nós atendemos do Rio de Janeiro. Nós fazemos muito terapia à distância. E essa família nos procurou num momento muito agudo de seus conflitos na família. Os pais se casaram ainda jovem, com 22, 23 anos, e durante a caminhada do casamento constituíram uma família. 3 meninos, 1 ano e 10 meses, 2 anos de diferença um do outro, bem próximo um do outro. Mas essas crianças geraram tantos conflitos entre eles, os irmãos, e chegaram ao momento que essas crianças foram crescendo, era insuportável a convivência com eles. E aí eles começaram a odiar os pais. E aí o conflito era terrível, ora com a mãe, ora com o pai. E aí separaram o casal, se separou, Mayusha. E é importante aqui a gente analisar que as crianças são espelhos muito cristalinos. Quando eles começam a brigar e odiar os pais, eles estão querendo, da maneira como eles conseguem dizer para os pais, resolverem algo, olharem para algo. Então, às vezes a gente, como ali na postura de pai e mãe, a gente fica com raiva, porque essas crianças estão brigando tanto, porque eles não me obedecem. Na verdade, para um pouquinho e dá um passo para trás, respira fundo e olha para o seu filho e pergunta assim, em silêncio, o que essa criança está querendo me dizer? O que eu preciso resolver que não está resolvido? Sim, o que esse conflito entre eles quer me ensinar, né? Então, aí nós conhecemos essa família já separados, já estávamos na fase do divórcio, porque eles não suportavam mais conviver os 5. Porque o pai trabalhava fora, a mãe também trabalhava fora, quando chegava em casa era uma verdadeira arena de lutas. E aí começamos a terapia à distância, lá pela 5ª, 6ª sessão, apareceu o pano de fundo do conflito. Os pais já conflitavam nas famílias de origem e os filhos agora também conflitando. Então nós percebemos que na família da mãe, a avó dessas crianças fez vários abortos não olhados, e na família do pai, inclusive crianças natimortas. Então tinha muitas exclusões. Nós fomos trabalhando isso, foi organizando, foi colocando a ordem, depois abriu uma outra frequência do problema. Aí então, na juventude dos pais, eles namoraram por 5 anos, né? Começaram a namorar jovens, e durante esse namoro eles fizeram 2 abortos. Então essas crianças conflitavam com um único objetivo, para que os pais olhassem para aqueles filhos que foram abortados e incluíssem. Mas como isso aí é o não dito, né? Eu falei da tricotomia, o não dito, o indizível e o cripta. O não dito, isso é não dito. O não dito é quando eu faço, mas eu não falo sobre, eu fico quieta. É feio falar, é feio falar. Dentro do não dito nós temos os abortos provocados, que é quando os pais provocam o aborto, e os incestos, quando há um incesto na família. Então isso é não dito, porque é feio. O que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. Então apareceu 2 abortos dos pais enquanto solteiros. E aí nós fizemos lá todo o processo terapêutico pelo método da ASMI, depois levamos para as constelações, nós batizamos essas crianças, nós encaminhamos para a luz e colocamos em ordem. Aquele menino que era o primeiro filho, ele deixa o lugar de primeiro e passa a ser o terceiro. Isso traz até uma leveza para ele, né? Totalmente, porque essas 3 crianças, elas não sabiam o lugar delas, elas não conseguiam se encaixar dentro do contexto familiar, porque faltavam 2. Não eram contados, foram excluídos. E aí nós falamos sempre assim no introspectismo, que no pentagrama do destino, o primeiro é a ordem, o primeiro pilar do pentagrama é a ordem. E o segundo é o foco, mas o foco é de alma. Então veja, esta família estava fora de ordem, né, Mayusha? Sim, completamente, né? As crianças não conseguiam ter paz. Não conseguiam saber qual é o lugar deles. As crianças acessam com facilidade a dor da alma dos irmãos não incluídos. Sim, o terceiro filho ocupava o lugar de primogênito, esse lugar não é dele. O segundo filho nascido ocupava o lugar de terceiro, ocupava de terceiro, né? Mas estava falando de segundo, e assim por diante. Então veja, quando está em desordem, o foco da alma vai no sistema familiar,
aonde estão as dores, as exclusões, e traz essa dor no campo familiar para ser resolvido. Por isso, de tantos conflitos entre os 3 irmãos, quando cresceram um pouco, então se revoltaram contra os pais. Era uma forma de fazer os pais olharem para aquelas almas abortadas, e os pais, diante da cultura hoje, que a nossa cultura, infelizmente, perdeu os valores, perdeu as bases, aquele filho excluído não é contado, isso é um adoecimento terrível para a família, e durante o tratamento, essas crianças foram se aquietando. Eles começaram melhor na escola. O primeiro sinal de mudança nesses 3 filhos foi dormir cedo. E eles não dormiam antes das 2, 3 horas da manhã, todas as noites. E o pai não conseguiu colocar em ordem, separou, ficou a mãe foi morar com os avós, ninguém conseguia fazer essas crianças dormir. Trocaram o dia pela noite. Primeiro sinal, começaram a dormir cedo. E um sono reparadouro. Começaram, então, depois disso, ir para a escola de manhã, antes e à tarde, porque não tinha como. Ninguém tirava da cama antes do almoço. Então, eles começaram a mudar. E aí o pai, vendo a mudança dos filhos, ele também do Rio de Janeiro, fez contato com a gente, começamos o tratamento à distância, e eles se descobriram, pai e mãe, apaixonados. 1 ano e meio depois de separação, eles fazem o tratamento, colocam em ordem o seu sistema familiar, e eles, claro, né, incluímos essas crianças, porque a terapia à distância é gravada por áudio no consultório e enviado para o paciente, e as constelações é gravado em vídeo, e a gente manda o vídeo. Então lá eles fazem o procedimento, e finalmente a família pôde, até que enfim, voltar a viver em harmonia. A ordem foi restabelecida, o foco então foi na felicidade do casal, né, Maílcha? Então, quando a gente inclui, né, todas as pessoas pertencentes ao sistema, a harmonia, o amor, a abundância volta a fluir. E aí eu queria dizer com você, se o segredo da sua família está na sua mão, se você agora, né, teve um filho e não disse para o seu filho quem é o pai, disse que é outra pessoa, ou se você, de alguma maneira, cultua um segredo no seu sistema familiar, ligue para a gente. Vamos tentar levar luz para o seu sistema para que os seus descendentes não sofram sem saber o porquê estão sofrendo. Qual a origem dos conflitos da sua vida? Ao longo da vida, passamos por diversos tipos de relacionamentos. Precisamos filtrar essas energias para vivermos relacionamentos leves e harmoniosos. Precisamos saber como equilibrar as nossas energias e ressignificar nossas relações. Por isso, faça já a sua inscrição para a cura kármica dos relacionamentos. Não perca tempo. Entre em contato através das nossas redes para mais informações. Uma boa noite e até amanhã.